Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo então aqui, mais uma live falando hoje de e-commerce. Muita gente tem nos perguntado, e aí quais são os segredos? Na verdade, a gente não acredita que são segredos, mas é bastante trabalho. Nós fizemos um checklist para mais ou menos mostrar como a gente trabalha aqui dentro, como a gente pensa. Mas de maneira geral, vocês vão ver que a gente pensa muito simples. A gente acredita que o e-commerce é como qualquer outra loja. Então, uma loja virtual, mas como qualquer outra loja. Então, bora lá. Anderson, precisei Covid, estava tentando fazer tudo sozinho, não consegui. Chamei o Anderson para dar uma força aqui. Bora lá. Apresentação na tela, então, amigo. Montei meu e-commerce, e agora? Primeira coisa que a gente sempre fala. O exemplo nosso aqui é o seu Renan. Então, o seu Renan, imagina aquele mercado de bairro onde ele atende muito bem todos os clientes, ele sabe o que cada um gosta, ele compra produtos diferentes para ter lá oferta. Então, o nosso e-commerce tem que ser assim. Pensa simples. Pensa simples, mas vamos entender como tem que ser sua página. Essa daqui chama Crazy Egg, é uma análise que todo mundo pode fazer, é gratuita, tem, lógico, um pouquinho. Os pontinhos aqui na tela, eles mostram onde as pessoas clicam. E o que a gente vê? Então esse foi um e-commerce que a gente trabalha, a gente fez toda a parte de redesign deles. E o que a gente vê? Problemas encontrados. Então a gente tem uma alta atividade em pequenas áreas, perfeito, você vê os pontinhos aqui. Pessoal do Instagram, no Facebook nós estamos ao vivo também com as telas. Depois, tanto no nosso canal do YouTube, como no nosso site e no Facebook, nós vamos ter essa apresentação lá, tá bom? Então, soluções. Tornar o menu visível. Então, lá em cima ele era um collapse que não aparecia. E subir a área institucional do rodapé para cima do site. Então, por quê? Se a gente olhar aqui, ó, na próxima tela vai mostrar bem. Lá em cima a gente vê então os pontos, as pessoas clicando e querendo sempre abrir o collapse, que é esse botão do lado direito, então vamos deixar ele aberto. Lá embaixo, áreas, então no meio do site, áreas bastante procuradas, então unidades, cardápio, compra online, nossos produtos. E lá embaixo de tudo, a gente tinha muito acesso nas informações institucionais. E o que isso quer dizer? Que as pessoas precisavam rodar o site inteiro para chegar nessa informação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar essa informação para ele de bate-pronto. Por quê? Olha essa análise que bacana. Chama Hotjar. O que ela é? As temperaturas, quanto mais quente, a gente quer deixar o site quente. Muita gente acessando. Então, aqui, se a gente olhar, o pessoal que está no Facebook, na live, está vendo a tela. O vermelho é onde eu tenho todo o meu público visualizando. A hora que eu começo a descer e começo as cores a ficarem frias, eu começo a perder acesso. Então as pessoas não estão rodando. A gente acha, pô, eu fiz um site, é só ir rodando, é lindo. Não é assim que funciona. Então eles não estão chegando lá embaixo e as cores estão me mostrando isso. Então essa é outra ferramenta também gratuita que vale avaliar o seu site. Um ponto, aqui a gente tem a avaliação tanto do celular como do desktop. Antigamente o desktop mandava, hoje em dia não mais. Então, quando a gente pensa e-commerce, você tem que pensar mobile first, pensar no celular primeiro. Então ele ficou bom, a sua loja ficou boa no celular, perfeito, a gente adapta também para o computador, mas não o inverso. Então, aí... Pensando agora, então, user flow, eu vou até, pessoal aqui, vou ajudar vocês um pouco, porque senão vocês não vão ver nada. Soltando aqui a camerinha, um minuto só. Só para ver se vocês veem a tela.
Então, só para vocês irem entendendo um pouquinho do que eu estou falando. Então, perfeito. Entendemos, aí nós vamos distribuir. O que é isso? Isso daqui é a mesma coisa que você faz na sua loja. O arroz não fica lá no fundo, o açúcar não fica lá no fundo, para todo mundo andar pela sua loja e ver os outros produtos. Aqui eu quero o quê? Distribuir isso de uma maneira inteligente, de uma maneira lógica. Qual o grande problema hoje? O grande problema é que o sarrafo está muito alto. Então, as pessoas estão acostumadas a navegar em Waze, em todos os aplicativos, em iFood, em Facebook, com equipes gigantescas de desenvolvimento. Então eles esperam essa experiência também do seu site. E o que a gente sempre busca? Deixar o mais intuitivo possível. E aí depois então saíram todas essas informações, a gente chega num esqueleto que a gente chama, ou num wireframe, alguma coisa assim, onde a gente tem claramente, então no topo vai ser um banner, depois aqui nós vamos colocar produto, onde vão entrar informação. Hoje todo mundo quer muito conteúdo, eu não preciso falar só do meu produto. Você tem toda a razão, você tem que trazer as pessoas pelo seu conteúdo. Então aqui, se a gente olhar no meio ali do lado do evento, são posts de blog. O que nós vamos falar um pouquinho mais abaixo, mas por que é interessante? Busca de Google, de Bing, de tudo, você escrever assuntos correlacionados ao seu produto. Então a pessoa está buscando como fazer tal coisa, ela vai chegar no seu site. E aí naturalmente, a hora que a pessoa entrou na sua loja, ela tem a chance de comprar. Uma coisa que é uma chave de todo comércio, ele tem que ter movimento. Então, quer seja ele físico ou virtual, tem que ter gente. Então, as estratégias que a gente faz para buscar isso daí, o que traz movimento hoje para um site? Então, vamos pensar SEO, toda a parte de busca de Google. Então, nós vamos falar um pouquinho mais nisso daí. É a busca orgânica que a gente fala, aquela que você não paga. Então, você buscou no Google, veio um conteúdo seu, veio o retorno da sua loja, a pessoa entra direto e você não tem custo. Os ads, mídia programática, então cada vez mais você consegue investir nos diferentes, então você consegue investir hoje, vamos falar de um público mais empresarial, você vai para o LinkedIn, estamos falando de mídias sociais, você tem o Facebook, você tem Instagram, quero fazer direto no Google, ele me dá a possibilidade de insights parceiros na busca no YouTube. Então realmente é um mundo, você consegue fazer muita coisa. E as mídias sociais que falamos. Então, pensando no esquema bem tradicionalzão, o que é o SEO? A busca da lista telefônica de antigamente. Então essa é a ideia, a pessoa tem que achar você. Para vocês terem noção, quem está com a gente aqui na tela, então isso é o tipo de imagem, o que uma imagem pode ter por trás de informação. Então você consegue tag, meta tag, título 1H1, você vai colocando muitas informações ocultas na imagem, para quê? Na hora que a pessoa buscar, bateu relevância, você vai aparecer na busca orgânica. O que a gente sempre quer o que a gente busca para os nossos clientes é a primeira página do Google. Isso é onde as pessoas buscam. Depois, se quiser se esconder de alguém, entra na terceira ou na quarta página ali que ninguém vai te achar. E esse foi um trabalho que fomos fazendo, e é importante fazer produto a produto, área por área. E existem, por exemplo, uma grande referência aqui, até mandar um abraço para o meu amigo Ignas lá, Neil Patel. Vou passar aqui como fica um estudo buscando e ele fazendo a avaliação exata. Como é que está o SEO do seu site? Você quer saber se o seu trabalho que estão te entregando está sendo bem feito ou não? A sua loja está boa, não está? Nós vamos passar um link amanhã aqui, onde você vai conseguir checar tudo. A coisa mais legal. E aí a gente entra então queremos trazer anúncios. Como é que a gente faz a parte de anúncios, né? Como nosso amigo aí vendendo o sex shop, a ideia é trazer gente. Então,
Não adianta, esse é um conceito muito que já não se usa mais, então só estar presente. Não adianta mais. Então, eu estou presente tem uma loja lá, ela tá ali. Não adianta. O digital não é mais tecnologia. Ele é uma mentalidade. Ou a gente pensa no digital de maneira independente e interligada, ou você não vai ter resultado. Então, a sua loja tem que ter alguém que cuide dela. Ela tem que dar resultado. Sabe? Não, mas ela também está ali. O também está ali, você só vai estar investindo mal o seu dinheiro. Porque, eu pago baratinho, é R$100 por mês, todo mês. Faz a conta em 2 anos, em 3 anos. Quanto isso está custando sem trazer nenhuma verba, sem trazer nenhuma receita, na verdade. Então, a conta que a gente faz, mais do que o investimento, é o seu retorno. Sabe? Então, um outro case, eram 3 lojas físicas de uma agropecuária e existiam 2 gerações diferentes na família. A geração um pouco mais sênior não acreditava tanto e a mais jovem acreditava muito. Então nós fizemos esse trabalho, a loja começou a performar muito bem. E o que era legal? A loja começou a ter um perfil de venda totalmente diferente. Então, produtos que não se vendiam na loja física, na loja online era vendido. Então, vou dar um exemplo. Era uma agropecuária. Então, tinham fogões de ferro que pesavam um absurdo. Você fala, cara, isso nunca vai vender na internet. O frete disso vendia pra caramba. Mandava para Goiás, mandava... Então, os fazendeiros estavam lá buscando, o valor ali não era o principal, era a experiência de realmente ter aquilo ali com eles. E assim como vários outros produtos. Então, quando a gente chega falando em anúncios agora, na tela da Athena, aqui, minha telinha. Gente, equipe reduzida é assim mesmo, todo mundo tem que fazer tudo, viu? Você que está em home office, é importante você começar a fazer de tudo, viu? Aqui, desde lavar banheiro até parte de... O streaming estamos fazendo. Então aqui, o que é legal? O que nós temos aqui? A chuva de palavras. Então, quais são as palavras? Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo muito legal. Por exemplo, da campanha de um amigo meu, que nós estudamos junto. Eles estavam vendendo Astra. Então esse novo Astra. E você sempre vai, carro esportivo, isso, aquilo. E ele chegou num nicho onde ele buscava quem tinha o iPhone X, o último. Ele descobriu que esse perfil era quem comprava o bendito do Astra. Então ele linkou essas 2 coisas e pediu para os anúncios dele serem entregues só nesse tipo de celular. O retorno dele aumentou em 5 vezes e a campanha foi referência de resultado como busca no Google. O que é legal? Você consegue segmentar por tudo. Não achamos ainda marca da cueca, mas fora isso, você consegue por geolocalização, você consegue por tamanho de empresa, por psicográfico, o que a pessoa gosta, o que a pessoa lê. Então, você faz uma nuvem de palavras mais ampla, tentando buscar esse consumidor e não só o seu produto. Esse daqui é um exemplo, outro arquivo que vai para o nosso blog. Então, é só um Keyword Planner, um planejador de palavras-chave para chegar para o nosso português. Aqui o que a gente tem. Então, nós estamos com a palavra que está sendo comprada, CPC, custo por clique médio. Então, cada clique está custando 63 centavos na palavra moedor de café. E eu estou mostrando impressões, são quantas vezes esse anúncio é mostrado? 40 mil vezes. Então, o meu click-through rate, ou a taxa de clique, ela é de 3%. É fácil, matemática, dividir um pelo outro. Quantos cliques eu tive? 1.215. Taxa de conversão, 1%. Conversões. Então, aqui, o que a gente consegue fazer? Você consegue começar a estimar, então, baseado nas suas palavras-chave, como vai ser seu investimento. E uma coisa que a gente quer deixar muito claro.
Então, isso daqui não é uma regra de 3. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou comprar, se eu compro R$1.000, está me trazendo 100 pessoas quentes dentro do meu funil. Eu vou comprar R$10.000 que eu vou trazer 10 vezes mais. Não, a conta não funciona assim, porque a melhor compra sua você já está fazendo no R$1.000. Então ela não é uma regra de 3, isso é importante a gente se atentar. Fora isso, cada cliente, cada conta é uma maneira. Você não consegue comparar resultados, mesmo que às vezes a gente tenta se assemelhar por ramo de atuação, mas cada empresa se comunica de uma maneira, cada loja se comunica de uma maneira, tem um público diferente, então não adianta a gente tentar usar referências de uma para outra, cada empresa é única. E aí o que a gente consegue? Então, como eu consigo trabalhar minha loja física junto com a minha loja virtual? Por que não setar raios? Então aqui é um exemplo onde a gente fecha no geográfico, seta raios e você consegue fazer todo tipo de análise. Então, tal região, uma região mais rica, eu estou vendendo um produto mais caro, pode ser que aqui seja meu público, ou não, o inverso, eu estou vendendo algo que é agropecuário, eu quero interior, então usar muito bem, sabe? E aqui existe um tanto de tutoriais na internet que se você tiver interesse, é realmente navegar e se aprofundando, porque tem muita coisa legal. Outra coisa então que você sempre fala, e eles me escutam, viu? Eu comecei a buscar, eu busquei aquela roupa, agora ele só me sugere isso. Eu busquei aquela ferramenta, isso chama remarketing ou retargeting. E o que é isso na verdade? Quando você faz essa ação de buscar, isso fica registrado na sua máquina. Então você consegue comprar. Eu estou buscando isso daí, eu quero pessoas que estejam buscando. Por quê? Nós vamos olhar daqui a pouco funil de compras. Se eu já estou buscando e levando empresas em consideração, eu já estou no meio do funil, eu estou mais perto de fechar. Então, isso vai. Outra coisa legal, então, influenciadores. Antigamente a gente tinha os artistas famosos, hoje em dia nós temos influenciadores. O que eles são? Eles são pessoas, a gente brinca, gente da gente. Cada um gosta de uma coisa, ele é de verdade, ele tem gostos, ele tem um público que se identifica com ele e ele tem propriedade para falar com aquele público. Não é algo tão propaganda como era antigamente. Então, fazendo um casamento grande e legal com o influenciador, você tem muita pertinência com a marca. Então, eu escolhi alguém que, primeiro, vamos vasculhar, existem sites que vendem influenciadores, micro-influenciadores, agenciam. Primeiro de tudo, esse camarada conversa a linguagem da minha marca? Ele fala com o meu público? Se fala, a gente consegue pensar em várias ideias. Desde fazer um kit bonito do meu produto e entregar para ele falando, ó como eu sou legal. Fazer relacionamento com esse público, então a ideia sempre é não um só, mas serem vários. Então você faz realmente um pool de influenciadores e vai avaliando o retorno que cada um está trazendo para você. Como eu faço isso? A maioria das plataformas hoje de e-commerce, elas permitem cupons de desconto. Por que não criar um cupom de 15, 20 ou bonificar alguma coisa para determinado influenciador? Então assim você começa a mensurar quais estão realmente dando resultado ou não. Aí nós temos também uma boa e velha máxima aqui. Relacionamento é uma obra sempre em andamento. Então, mídias sociais, qualquer tipo de relacionamento, vamos pensar que o site também é um deles, ele leva tempo. Então, quanto mais você dá,
mais as pessoas respondem. Isso não é algo que, eu começo, então as pessoas, eu comecei minha loja, eu já quero ela performando, vendendo não sei quanto. A pergunta que a gente sempre faz, quando você monta uma loja física, quanto tempo ela demora para começar a vender o que ela deve vender? 4 meses? 6 meses? Vai depender do negócio, do local. São várias equações. Uma loja virtual é a mesma coisa. Você tem que deixar as pessoas passarem na frente dela, olharem, entrarem. Então agora essa marca está com uma loja virtual. Eu posso comprar na comodidade da minha casa. Então existe sim um período, o começo. Não imaginem nunca que vocês já vão fazer o ramp-up e chegar lá em cima. Não, é um tempo de construção. Onde você vai contando nas mídias sociais, você vai trazendo com ads, com influenciadores, com SEO, com tudo. Você vai criando relevância. E aí, o que a gente sempre diz? Essa tela aqui, outra coisa para vocês anotarem. Google Data, de dados, Studio. É uma maravilha gratuita na Terra. Então, aqui a gente tem usado bastante. E o que ele permite? Ele permite você traçar todos os tipos de análise. Então, de vendas, de quantas pessoas estão entrando, que dia, que horário é mais forte. Isso daí é o que? É celular, é computador. Então, você consegue brincar da maneira que você quiser e é muito fácil de mexer. Então, acessem Google Data Studio. O endereço é datastudio.google.com. E sempre como uma loja, o que é importante? A gente está muito atento nos números. Então essa é uma coisa que a gente sempre fala. É dia a dia, hora a hora. E-commerce não é algo que você deixa para depois, 2, 3 dias sem olhar. Não existe isso. Entendeu? Porque falhas acontecem, servidor cai, você é bloqueado, existem 1001 problemas que podem acontecer. Então, o ideal é realmente você ter uma equipe ou uma pessoa responsável por ele. Olhando para ele, a gente brinca que o e-commerce tem que ter um pai. Se o e-commerce não tiver um pai, uma pessoa responsável, ele não funciona. O pai são várias pessoas, melhor ainda, guarda compartilhada. O problema é quando você tem uma equipe muito grande e ninguém é o responsável pelo e-commerce. A gente já viu em vários clientes, isso é normalmente uma coisa que começa, demora 6 meses, depois a operação é fechada. Por quê? Tem que ter meta, tem que ter resultado, tem que ter alguém que põe ali na reta para... E o que a gente diz agora, então, não esqueça dos celulares. Voltando ao que a gente falou lá no começo, então hoje os celulares estão com muito mais do que metade. Sabe, eles já passaram os computadores de longe. Todo mundo hoje, então, quando você começa a analisar os estudos, não tem mais essa, tal classe não está acessando, não é digitalizada. Quando a gente vê pesquisas hoje, então, os mais variados públicos, então, por exemplo, nós trabalhamos com pintor para coral, coisa... Sim, pedreiro, sim. Nós temos muito cliente de cavalo, aras, treinadores, tratadores. Hoje todo mundo tem o seu celularzinho com acesso à internet. O que eu preciso sim me preocupar? Consumo de banda. Então eu não posso fazer um site pesadíssimo com vários vídeos onde o cara moa a banda dele. Nem todo mundo tem acesso ao Wi-Fi e nem todo mundo tem plano de dado grande. Essa é uma coisa que vai mudar bastante no futuro, então a tendência é que cada vez mais os planos de dados sejam mais parrudos, mesmo nos pré-pagos, mas por enquanto nós temos que ter muito cuidado com isso daí. E quando a gente diz não esqueça dos celulares, não esqueça de olhar com carinho. Por quê? Num Google Analytics, ferramenta essencial para quem quer acompanhar, então ela conversa com esse Google Data Studio, mas você tem que ter instalado o código Web Analytics. Para quê? Para saber que pessoa está entrando, qual aparelho que ele usa, qual computador, da onde é, que região, é homem, é mulher. Você consegue saber muita coisa. Então,
Isso é essencial hoje. Por quê? Eu consigo ver perfil por perfil. Nós tivemos um problema, por exemplo, num e-commerce que nós trabalhamos, e iPhone 6, o bouncing rate, que tipo, as pessoas saírem da página sem ter nenhuma ação. Depois eu vi pessoal que está chegando várias dúvidas aqui, então eu vou já responder em breve. O pessoal assistindo, abraço Márcio, qual a rede social que tem os melhores resultados? Então já nós vamos falar disso. O que é importante? Você não esquecer de analisar um a um. Nesse e-commerce a gente tinha um problema muito grande com o iPhone 6. Era 95% de rejeição na página. Era só alguma coisa tem. Tipo, nós juntamos a equipe e falamos, gente, vamos testar. E o que acontecia? Era simples. Na hora que você ia comprar, o botão do comprar estava fora do teclado. Não dava, a tela tinha ficado muito grande, você não conseguia comprar. Então, olhe para os números e não se contente, vá atrás, descubra, porque muitas vezes você vai ouvir, não, isso não é normal, celular mais velho, ninguém está comprando. Não, é igual uma loja comum, por que não está? Então vai lá, corre atrás, vale a pena sempre estar muito ligado nisso. Agora, na tela da Atena, o que faz eles voltarem? Então nós falamos até agora de muitas estratégias para trazer essas pessoas pela primeira vez. Mas o que faz o cara que veio, gostou, voltar? Aqui a gente segue o exemplo do seu Renan. Então, o seu Renan, ele trata todo mundo muito bem. Essa é a primeira coisa. Então, você tem que conhecer o seu público. Hoje, com as ferramentas de CRM, Customer Relationship Marketing, você tem ferramentas baratas. Então, sei lá, vou falar de Lead Lovers, vou falar de, eu uso o pessoal da RD Station. Existem milhares. Então, vai desde R$70 por mês até o quanto seu bolso aguentar pagar. Então, qual é a lógica? Conhecer essas pessoas. E elas querem que você reconheça quando elas voltam. Então, se eu busquei tal produto, o meu e-commerce, ele tem que ser personalizado a hora que eu voltei. Ele tem que me reconhecer e ver que, o Gustavo, ele gosta do que? De tênis masculino desse tipo esportivo. Então, sugestões para você. E aí, nós temos muita inteligência artificial trabalhando para a gente. Então, você tem ferramentas, por exemplo, tem uma que chama Criteo para e-commerce, é muito bacana. Ela usa então inteligência artificial linkando perfis de compra e sugerindo. Por isso que às vezes você fala assim, é a mesma lógica que se usa no Spotify. Como o Spotify sabe melhor do que eu as músicas que eu quero ouvir? Porque ele consome os seus dados. Quanto mais informação você dá para esse tipo de plataforma, melhor ela te responde. Então, no e-commerce é a mesma coisa. Que tipo de produto ele busca? É preço, é desconto? Então ele começa a aprender e começa a usar os look-alikes, que são semelhantes que a gente chama. Então, às vezes o perfil do Gustavo ele vai usar para alguém que tem o meu perfil e vai sugerir muito assertivamente. É isso que faz o seu Renan. Então, o seu Renan, o que ele faz com o CRM? Ele usa comunicação direta. Gustavão, como é que tá? Não sei o que. Você vai levar hoje aquele bacon que você gosta? Ele sabe que eu gosto de churrasco. Opa, eu quero, você guardou para mim? Então, exclusividade. Nós vamos ter uma outra live em breve que nós vamos falar de gatilhos de consumo. Então, escassez, mas esse agora, fiquem, é legal. Então, um deles ele me conhece. Outra coisa muito importante, frequência. Então, quando eu estou falando, eu estou mostrando aqui um e-mail marketing com desconto, com coisa assim, eu conheço o meu público e sei qual café, por exemplo. Aqui é um exemplo de Otávio Café, cliente nosso. Qual café que ele bebe? Eu não vou oferecer, se ele bebe um café de paladar suave, eu não vou oferecer algo muito forte para ele.
O que vai junto com esse café? O que eu posso vender junto? Aí é o seu Renan de novo trabalhando, porque se eu lembrar, quando eu compro leite, ele fala assim, Gustavo, e o Toddy, acabou ou ainda tem lá? Opa, é verdade. Quando eu compro a carne de churrasco, ele fala e o carvão. Então, se a gente pensar no e-commerce, nada mais é isso do que aquela barrinha que tem embaixo no checkout. Você não queria levar também, por mais tanto, você compra acessórios que sejam que completem a venda. E aí, quando a gente pensa nesse tipo de comunicação, o que é legal? Então, estamos olhando aqui, eu preciso ter um planejamento de e-mail marketing, de comunicação. Ah, não, Gustavo, meu público reage melhor a SMS de celular. Ótimo! Hoje as tecnologias conseguem juntar tudo isso. Ah, Gustavo, sabe o que tem funcionado muito para mim? WhatsApp. E eu vou falar que não é só para você. Então, o WhatsApp hoje tem sido uma ferramenta enorme para aumentar vendas. Sabendo usá-la. Até o que a gente conversa muito aqui, que o chato do WhatsApp é quando vira lista. A pessoa só manda... O que é legal? Você trabalhar grupos exclusivos. Então, você vende, por exemplo, vamos falar, o que ele vende? Fala aí, Anderson, o que o cara vende? Sapatos. O cara vende sapato. Ele é um público feminino que adora sapatos. Então, o que é importante? Pô, sapato tem coleção. Sapato tem coleção. Então, eu vou fazer pré-lançamento quando chegar a coleção. E vou oferecer só para os meus melhores clientes. Eu vou começar a oferecer coisas que não são para todo mundo. Eles não vêm para vender no meu site. Esse daí seria um exemplo. No café, que eu usei o exemplo agora há pouco atrás, existem as micro safras. Então, como é que funciona? Ele teve ali uma safra pequenininha de tal café que deu pontuação muito alta. Pega os seus melhores clientes, trabalha eles, vai ter pré-lançamento. Quem quiser faz reserva comigo pelo número WhatsApp comercial. Então, essa ferramenta tem aumentado até 3 vezes as vendas de quem tem trabalhado hoje em dia na nossa rede aqui de relacionamento. Então, use bem. E quando a gente fala dessas coisas exclusivas, por favor, gente, desnatação. Quem está no topo da pirâmide, ele não quer desconto, ele quer um produto diferenciado, ele quer uma experiência melhor. Então, tudo não é preço para vender, sabe? Saiba criar o desejo nessa pessoa. Então, o que a gente faz aqui, quando eu mostrei a tela anterior, a tela que está agora para o pessoal aí do Facebook, o que é? Então, os picos analisados, como é que está o acesso do meu site de acordo com as comunicações que eu tenho feito. Eu fiz um e-mail de Dia das Mães que deu muito resultado. Eu fiz isso. Então, é trabalhar, criar campanhas e ir avaliando como elas vão performando. Cada e-commerce responde de um jeito. Então, tem lugares que você vai fazer promoção de preço, vai ser um sucesso. A Raça, especificamente, evitamos o preço pelo preço. Vamos até falar disso daí um pouco mais para frente. Por que não incentivar as pessoas a comprarem mais? Então, sabe, leve mais que eu te dou um desconto, te bonifico e assim vamos. Uma coisa, então voltando na conversa lá do comecinho, assim como a sua loja física é muito importante ela estar arrumada, o e-commerce também. Ninguém fica em e-commerce feio, em e-commerce que não consegue. A gente acha que a pessoa vai virar o celular, vai diminuir. Para. Tem muita coisa boa hoje. Ele sai da sua loja e vai para a loja do vizinho. Volta a falar, o sarrafo nosso de quem trabalha com internet hoje está muito alto. Por quê? Todos os aplicativos são uma experiência de consumo muito legal, então a gente tem que recriar isso, sabe? Esse é o nosso sarrafo. Então, mas eu pago 50 por mês, eu acho que não vai vender nada. É a mesma coisa, eu falo para as pessoas, faz o teste, abre o seu estoque
deixa as pessoas irem lá meio escuro, meio sujo, põe a etiqueta de preço e me fala depois de um mês quantos você vai vender. Mesma coisa vai ser seu e-commerce, você não vai vender nada. Então, UX, User Experience, experiência de consumo. O seu Renan sempre falava para mim, a loja tem que estar arrumada, Gustavo. Não tem que ter, se eu trabalho com roupa, tem que estar tudo dobradinho, não tem que estar aquela bagunça. Então, vamos trazer os conhecimentos das lojas físicas que vocês têm e fazem tão bem para o e-commerce. Tem um post no nosso blog que fala por que minha loja não vende. Que ele tem dicas que falam sobre design e também vende muito. Então, ó, o Anderson está aqui nos dando uma dica, que no blog nosso tem um post já. Por que o meu site não vende, é isso? É. E onde se fala muito da questão de User Experience, UX. Mas na verdade, o que é o UX para você que está começando agora? Deixa a loja arrumadinha, deixa ela bonita. Ah, os meus melhores produtos eu vou colocar onde? Onde você coloca? Na linha de visão das pessoas, você coloca a prateleira na mesma altura, não é assim? Vai ser a mesma coisa na internet. Você tem o seu filé mignon, a sua parte de maior visualização, que é ali em cima do site. Então use muito bem essa parte, sabe? Para os seus melhores produtos com maior margem. Então, promoções para a tela da Atena. Promoção demais, queima o produto e baixa o valor percebido. Então você pode ter o produto mais nobre. Primeiro mês você moe, faz volume, aquela maravilha, dá resultado. Segundo mês você vai lá, a turma já não quer pagar o mesmo valor. Eles estão acostumados, você já ficou com promoção. Então promoção entra e sai, gente. Não troca a promoção, inverto a lógica dela. Então eu estava dando desconto, pode ser os 6 por meia dúzia. Eu posso pegar e fazer, tipo, em vez de dar o desconto, eu estou dando um outro produto, estou juntando um outro e fazendo um combo, mas não fiquem muito tempo com promoção. Combos, para quê? Aumentar ticket médio. Então, se eu vejo pelas minhas vendas que meu ticket médio é de R$70, vamos fazer um combozinho que 95, R$100. Ah, quanto custa o seu frete? Vamos oferecer frete grátis? Frete é outra coisa que é diferencial de venda. Não, meu frete é mais caro do que o de todo mundo. Ele vai comprar na Americanas.com, no Magazine Luiza, no Mercado Livre. Então, não adianta. Se a sua loja você vai entregar com o seu carro até a casa do camarada, pense no frete como algo importante e use ele muito bem nas promoções. Então, quero puxar o ticket médio, eu uso ele, eu dou o frete grátis, eu melhoro o meu contrato, eu faço um contrato melhor. Então, você que começou a usar Correio, Jadlog, todas as transportadoras, faça contrato, então já estime mais ou menos para conseguir descontos melhores, para ser mais competitivo no preço. Pense bem para colocar o seu filé mignon em promoção. Então, aquilo que eu falei, a coleção nova de sapato que está chegando, não é ela que tem que ir com preço barato, ela tem que ir com preço cheio, entendeu? Vamos usar desnatação, minha primeira camada lá em cima, quem está querendo a novidade, os early adopters, vamos usar esse pessoal. Depois de 1-2 meses, aí tudo bem, você desce um pouco, você pode colocar lá no seu giro, mas não no começo. E é aqui a gente sempre fala, antes de dar a dica eu vou dar uma olhada aqui só, Anderson, se tiver alguma dúvida aí, pode deixar. Então vamos lá. Qual a rede social que tem os melhores resultados? Então, respondendo para o meu amigo Márcio. Marcião, vai depender do seu negócio. Então, hoje, essa é uma guerra que a gente vive. São mídias sociais muito bem feitas, com curadoria legal, com os algoritmos bacana. Vai depender do seu público. E o que é interessante? Identificar o que nem todo mundo ainda faz. Por exemplo, eu trabalho, no caso do nosso amigo Márcio, eu trabalho com parte de gente, de negócios, acelerando pessoas. Eu não tenho como ficar fora do LinkedIn, uma plataforma profissional, onde você consegue hoje fazer todo tipo de anúncio. Então,
Vocês estão na dúvida, o que dá para fazer? Entra ali, tipo, advertise e vai fuçando. Você consegue colocar vídeo e o que é importante? Testem, não existe verdade absoluta. Coloca o anúncio com o vídeo, põe R$10. Coloca o anúncio com foto, R$10. Põe elas para brincar um dia, você gastou 50, fez 5 tipos diferentes. No final do dia, 2 dias, ele vai te falar, ó, esse anúncio foi muito melhor que o outro. E aí a sua estratégia começa a ficar mais complexa. Às vezes, no melhor resultado, você vai colocar R$100. No outro, você vai colocar 50. E você vai cortar 3 que não performaram. Então, é entendendo. Eu não posso ficar longe se eu tenho uma mídia de alto valor visual, de appetite appeal, coisa assim. Eu não posso ficar longe do Instagram. Entendeu? Dos stories. Se eu tenho um público mais jovem, eu não posso ficar fora dele de jeito nenhum. Se eu falasse, eu ia tomar bronca da Luana aqui na segunda-feira. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, realmente é a mídia social que mais cresce hoje. E essa é uma briga grande. Ah, mas e o Facebook? O Facebook continua sendo a maior, firme e forte. Então, não tenham, quando vocês fazem as estratégias, você falar, não, ó, a minha estratégia não vai Facebook porque o Facebook está em desuso. Não caiam nisso, os números nos mostram. Então até amanhã vamos colocar também na apresentação, Anderson, esses números para as pessoas terem noção do tamanho de cada uma das mídias sociais. Então o Facebook continua vivo e como nunca. Esse marketplace dele deu uma renovada muito legal nele. Que mais? Então... Pergunta no Facebook aqui, Gu. Pergunta no Facebook, manda lá. Pergunta de Leandro Gomes. Como posso passar credibilidade no e-commerce se você não tem uma loja física e está começando? Então vamos lá. Eu acho que o Mercado Livre, ele está no Facebook? Facebook. Então, Leandrão, eu acho que o Mercado Livre nos dá um exemplo muito grande. Quando a gente vê as lojas virtuais que nasceram em quintais de casas. Então, como você constrói essa credibilidade? Então, sem dúvida nenhuma, uma boa aparência é a primeira delas. Então, se a pessoa entrar num site cheio de quebra, xizinho aqui, ele é roubado, ele vai sair. Então, seu site tem que estar impecável. Invista em protocolos de segurança. Então, isso quer dizer, tanto para pagamento, como na hospedagem, o cadeadinho lá em cima, do lado do seu endereço. Para quê? Para mostrar que você é preocupado com segurança. Uma outra coisa, voltando ao exemplo do Mercado Livre, que funciona muito, é colocar observações dos próprios compradores. Então, vendedor entrega rápido, entrega bem, chegou bonito, avalia o seu produto. Isso hoje no e-commerce é simples de fazer. Então, converse com a empresa que trabalha o seu site, é simples de fazer, sabe? Eu quero ali embaixo, já existem plugins prontos de comparação, de avaliação. E o que é legal, quando você traz para um e-commerce um amigo seu, então, o Gustavo comprou. Pô, o Gustavo eu conheço. Então não é tão desconhecido. Se ele comprou e falou que chegou tudo bem, eu confio. Isso me dá a credibilidade de comprar na loja. Outro ponto muito importante, rapidez. O cara tira a dúvida, responder na hora. Como é que são as lojas? Então, no seu caso, você ainda não tem a loja física, mas política de troca. Não deu certo, eu quero trocar. Como é que eu faço? Tem que estar muito claro, tem que ser muito rápido tudo isso. O cara comprou, emite nota fiscal na hora, já chega, o despacho não demora. Quem compra hoje na internet quer velocidade. Então, aí eu digo, como consumidor, eu vejo com esse negócio de pandemia, até aqui na nossa região, então parte de supermercado, coisa assim, que não estão conseguindo entregar no tempo correto de um e-commerce. Alguns entregam no dia, opa, lindo, é isso que eu espero de um e-commerce. Outros estão demorando uma semana. Ele está perdendo o consumidor, está indo para o concorrente, não tenha dúvida nenhuma. Agora é a hora de ele estruturar a operação dele, porque nós vamos ter aí mais
3, 4, 5, 6 meses. E sem falar no que vai mudar as nossas relações de consumo. Quanto tempo nós vamos demorar para querer ir numa loja cheia e suportar pega-pega, coisa assim, com todos os riscos que estão envolvidos. Então, de maneira geral, é isso daí. Passar credibilidade e transparência. Então, Marcião, acho que eu respondi aqui. Vamos para a parte de dicas, para a tela da Atena. Então, vamos até virar aqui para as nossas dicas. Links desnecessários no checkout. Então, isso é básico. O cara vai comprar, eu tô no meu carrinho de compra lá, na minha página de carrinho. Ah, eu fiz uma matéria legal no blog, eu fiz uma matéria, eu quero colocar link do meu Facebook, link do meu Instagram que tá lindo. Não, por favor, não. Então, o que é isso? Isso é uma chance do cara se perder. Eu tenho dificuldade de foco. O Gustavo é assim. Se eu vejo, olha notícia no blog, não sei o que, a hora que eu vi, entrei do blog num outro lugar, esqueci da compra, o carrinho ficou lá. Então, tá no ambiente de compra é igual o checkout de loja física. É um corredorzinho, tá ali o seu Renan olhando para você, querendo tomar seu dinheiro logo e você ir embora. É isso daí. Não tem que ter linkzinho de mandar para outro lugar. Alguns sites, reparem os melhores sites, os sites que vocês gostam de comprar. E veja como é que é a experiência. Aprenda com a experiência dos outros. Então, outro ponto, não faça perguntas repetidas. Se eu pedir o CPF lá no começo, ou o CEP lá no começo para calcular o frete, eu não tenho que pedir esse CEP de novo, ele tem que guardar, ele tem que ser inteligente. Gente, duplicidade faz perder cliente. Então, esse é um ponto. Não deixe links para YouTube, Facebook, que você vai perder cliente. Ponto. Cross-selling, venda cruzada. Esse daqui, por exemplo, que está na tela, é um cartãozinho, cartão simples, que tem código promocional. Então, use a sua loja física para alavancar o seu e-commerce. Então, mas eu estou roubando o cliente. Aí eu vou te dar um exemplo da Droga Raia. Então, eles fizeram um estudo avaliando todos os clientes. E o que acontece? Não existe o cliente, eu estou canibalizando o meu cliente. Não, você está dando mais opção para esse cliente. Os clientes que consumiam em todos os pontos de consumo, então loja, e-commerce, celular, esses camaradas gastavam 40% mais que todo o resto. Então, são clientes melhores, invista neles. Ainda mais agora. Gente, vamos pensar no momento que nós estamos. É o momento do e-commerce, é o momento da loja virtual, do consumo remoto. Então, dê a opção na sua loja. Ele veio uma vez, não quer dizer que ele quer ficar voltando todas as vezes. Às vezes agora com esse abre e fecha de loja, ele veio uma vez, comprou tudo, dá um cartãozinho de desconto, conheça meu e-commerce. Você vai fidelizar esse cara em vez de deixar esse cara embora. Rastreia todo mundo. Fez o código de desconto, entra lá na sua plataforma, quantas pessoas usaram, funcionou, não funcionou. Outra coisa, não deixa código de desconto aberto. Às vezes vaza isso daí, o pessoal começa a usar desconto igual louco, e aí você dança. Tudo isso apanhamos já, viu, para aprender. Pagou do bolso, quantas vezes, Anderson? Descontou do salário? Nada, aqui não tem isso. Acompanhe de perto. Então, essa daí é uma losona que a gente tinha aqui, meta e dia a dia, quanto foi vendido por causa do que? Acompanhe, pode ser no seu papel, no seu caderno, pode ser no Google Data Studio, pode ser no KPI. KPI, outra simples, se você falar, o Google Data Studio é muito difícil para mim, KPI, não é jabá não, custa, sei lá, 90 pau e é bem legal para usar. Falamos muito então de funil, tá ele aqui, caso alguém não conheça. Então, o bom e velho funilzão tá aqui. Topo do funil, o que eu preciso sempre colocar? Muita gente visitando nova. Então, ele vai aprendendo, ele vai ver, e ele vai descendo no funil que a gente chama. Então,
Primeiro ele está aprendendo, descobrindo. Depois ele vai reconhecer o que ele está precisando. Aí ele vai levar você em consideração. E aí embaixo ele vira realmente o cliente, que é o fundo de funil que a gente chama. Então, qual é o sucesso de uma loja que vende bem? É uma loja onde você põe muita gente no funil. Esse é o ideal. Existem modelos que performam sem você estar colocando, sem eu estar comprando ads, sem eu estar colocando mídias sociais? Existem, mas você vai secar rápido essa loja. Então nós já fizemos momento de corta tudo, o cliente nos ligou falando, corta tudo, estamos em baixa, não tem mais nada de ads. Façam essa loja virar sozinha. Qual foi a estratégia? Nós pegamos os nossos clientes fiéis e começamos a trabalhar em cima deles, oferecendo vantagens melhores. Mas o que acontece? Depois de um tempo, esse camarada comprou, recomprou, ele não quer mais o seu produto, ou está estocado, ou não quer. Então você precisa oxigenar esse e-commerce sempre. É importante você avaliar, quando estiver olhando os Web Analytics, Google Analytics, são consumidores que estão retornando, que eles já eram aqui, já vieram, ou não, são novos. Isso é sempre importante para você entender o que está entrando de gente nova pelo seu funil. E aí, por exemplo, então, esse caso específico que está na tela é o caso das visualizações da página que eu comentei. Então, da onde vinha o tráfego, cortou, precisamos trabalhar a nossa base. Então, mesmo com, nós estamos olhando ali, abaixo de 100 visualizações da página, que é muito pouco. Então, mesmo com visualização muito baixa, nós conseguimos continuar com o e-commerce ativo, oferecendo condições especiais, descontos, queimando um pouco mais de produto. E aqui você tem nos geradores de tráfego. Da onde vem seu tráfego? Vem do Google, vem do Zap, vem do Lead Lovers. Perfeito, o Lead Lovers é, nesse caso aqui, a ferramenta que manda e-mail, que faz toda a parte de relacionamento. Vem do YouTube, Egoi, outra plataforma de envio de e-mail. Tem o MailChimp, tem milhares de opções. Google e o Shopback. Shopback nós vamos falar na próxima tela, eu acho. Não, na outra, depois ainda. Então, esse é o tipo de relatório que nós já falamos, sempre cruzando. Quanto mais acesso eu tenho no site, mais eu tenho de venda, e assim vai. Eu consigo fechar, isso aqui é um Google Data Studio. É celular, como é que está no celular, como é que está no computador, como é que está na região tal, como é que está nesse período, só nessa semana. Abusem dessas brincadeiras de ficar vendo, é gostoso. Esse caso aqui é o caso que eu comentei. Então, cortamos toda a parte de ads. E aí, como está o nosso funil? Então, entravam 12.264 sessões, caíam na página de cafés 7.904 pessoas, para o carrinho de compra iam 2.596 pessoas, na parte do checkout chegavam 117, e aí quantas unidades foram vendidas e qual o valor faturado. E aí eu tenho aqui espirrando fora do meu funil. Então, fora do meu funil aqui, o que eu tenho? Eu tenho os carrinhos abandonados. Essa é uma receita que ninguém pode deixar de fora. Se você tem e-commerce, não pode. Carrinho abandonado é ouro. Se quiser vender, eu compro. Por quê? Existem operadoras, então, e aí, Critel, Shopback é uma muito forte, onde você compra o serviço deles, paga uma mensalidade, mas se retornar tantos por cento de carrinhos, aí já é só porcentagem de negócio realmente, falando de taxas. Então, aí nós estamos falando de taxa virando em quantos por cento aí de carrinho abandonado de um fornecedor, tipo os que você contratava de carrinho abandonado? Recuperado, cerca de um número alto, chutando alto, 35%. 35% o número de recuperação, então do que você tinha perdido, olha aqui numerão. E quanto custava isso? Trezentão por mês. 299. 299, ó.
E aí um pouquinho então falando de futuro, esse é um case bem legal. Quando a gente pensa em futuro de e-commerce, de mobile, de tudo, se engana quem acha que Estados Unidos nada sozinho, não nada. Então, realmente, e-commerce e mobile está muito mais desenvolvido no Oriente. Então, quando você quer olhar referência de quem, o ramo que eu quero atuar, como é que eu vou... Olha para o Japão, olha para China com muito carinho, Coreia com muito carinho. É difícil de achar material, então às vezes você vai ter que usar um pouquinho de Google Tradutor, ou pessoas, o que eu uso, você tem vários chineses em altos postos de negócio aqui no Brasil e eles publicam muita coisa legal também, então eu fico sempre atento. E aí aqui, ó, para a tela da Tena, eu não sei só se nós estamos com áudio ou não, provavelmente não, então vocês continuam ouvindo minha linda voz. O que é o New Retail que eles chamam? Então ali ele mostra como está indo o mundo. Então o que o Alibaba faz hoje? Ele pega alguns mercados de bairro, daquela maneira que você conhece, então sujo, feio, e ele dá uma roupagem totalmente digital, começa a usar a inteligência dele. Esse daqui é o Roma, que é o mercado da Alibaba, onde eles têm como compra totalmente complementar. O celular anda em tudo, da receita, da onde veio. Da onde veio nós já temos já. Só que você está andando num lugar, vendo comidas e você só está bipando e vai entregar na sua casa. Então, esse é um modelo que cada vez mais hoje em dia vai ficar em dúvida, sim. Mas vamos imaginar que ele aumentou o valor das casas no raio. Então, em volta dos Roma, o preço subiu, porque todo mundo queria ter esse tipo de solução. Comida pronta, comida... Aí aqui ele vai mostrar um pouquinho como está virando o mercado de carro. Então, acabam os modelos onde a gente tinha aquele camarada chato que só falava como eu e vai para um test drive. Então, você vai vender experiência aqui. É isso que se busca hoje em dia. Então, qual é o carro que você quer testar? Visualiza lá e você tem um elevador. Então, foi lá, testou, marcou o test drive do modelo que você quer, ele desce e você pode comprar. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa reinventar a roda. Olha o caso que eu falei, esse é o mercadinho que eles estão pegando e dando toda uma roupagem nova. Olha como ele era e olha como eles vão transformar usando conhecimento e Big Data. Então, eles sabem exatamente o que a sua região consome. Esse é o mercado novo do camarada. Era dessa forma, virou totalmente digital, com loja online e fazendo delivery. Esse é um modelo que a gente acredita muito. Então, por meio de tecnologia, você valorizar ainda mais o consumo local. Essa é uma bandeira que vai crescer muito agora, então, com toda a parte da Covid. Para quê? Para não quebrar a indústria, para você não continuar comprando importado. Então, compre local, compre no seu bairro. É uma bandeira muito forte hoje já. Usar a tecnologia para reinventar todos esses mercadinhos de bairro. E aí, nós vamos embora. Tem como é que são os shoppings no futuro. Essa é uma parte que ainda é pré-Covid, mas isso já existe em Campinas, em São Paulo. Existem lojas onde você não tem mais estoque. Você compra ali e entrega na sua casa. Então é um e-commerce misto. Quando a gente está pensando para onde vai caminhar, é legal a gente ter isso. Está longe? Não, nem tanto. Então, esse é um case bem legal aqui. Por último, que ela consegue ver o batonzinho dela testado na foto dela já. Ela clica no próprio espelho da balada, tirou, mostra a carinha dela. Produto. Gente,
O que eu tinha para falar, para não ficar muito longa, era isso. Então, basicamente, queria deixar aí um boa noite para todo mundo, agradecer quem estava ao vivo com a gente até agora e falar que amanhã nós vamos colocar então no www.haka.marketing todo o resumo do vídeo, da live, conteúdo novo, um manualzinho então de um checklist. Meu e-commerce não está vendendo, o que pode estar errado? Você checou seu servidor, você checou isso, sabe? É o nosso manual, o que a gente usa no dia a dia e às vezes pode ajudar vocês por aí. Caso precisem falar com a gente, então nosso telefone está aqui, é o 19 3808 1375 e o e-mail é o falecom@haka.marketing. Aí você corta o .com.br, o e-mail é assim mesmo, tá bom? Obrigado, pessoal, boa noite e deixem dúvidas nos comentários que a gente vai respondendo o que não conseguimos responder ao vivo. Um abração, até mais, fiquem em casa e se cuidem, abraço!